Já pararam pra pensar como seria se o lobo do Gato de Botas, ou a Morte, como alguns conhecem e como alguns preferem chamá-lo, fosse atrás de lendas imortais de outro tipo de universo ou de outras histórias? A gente sabe que o Gato de Botas ele não é imortal de verdade. Porém, ele se considera uma lenda imortal. Além disso, ele tem 9 vidas, o que torna ele parcialmente imortal, como alguns personagens que eu vou citar nessa lista. Acredito eu que o lobo, ele caça não só pela imortalidade em si, mas vamos ter que adaptar um pouco essa interpretação dele para os oponentes que ele vai enfrentar nessa lista. Nem todos são imortais, alguns só se sentem e agem como uma lenda, assim como em Gato de Botas. Ou seja, eles riem na cara da morte como se fossem imortais, mesmo ainda que sendo parcialmente imortais. Então, é importante lembrar para essa análise que o gato, ele é um excelente espadachim dentro do seu universo, ele é muito habilidoso e o lobo brincou com ele. Fora aquela cena final onde parece que era mais uma virada do Gato de Botas, né? Deu aquela favorecida para ele, fazendo o lobo parecer um pouquinho mais nerfado. Mas no início a gente viu que ele humilhou a lenda, que é o Gato de Botas. Então a gente pode começar aqui, por exemplo, citando o Bug. O Bug ele tem a fruta da separação e apesar de ele se considera uma lenda, de certa forma, ele é um mentiroso, né? A gente não pode nem dizer que ele ri muito na cara da morte e não sei nem se ele seria um ótimo candidato para essa lista a ser caçado pelo lobo. Mas de todo modo, se fosse caçado pelo lobo, o lobo observa bem as vítimas dele antes de matar, antes de correr atrás, né? Então acho que ele não teria problema nenhum em decifrar como acabar com o Bug mesmo com a fruta da separação. E com certeza o Bug iria de vala, caso o lobo realmente achasse que fosse o caso tirar a vida dele, ceifar a vida dele, deste palhaço que ri na cara da morte com a sua fruta da separação. O próximo e finalmente primeiro grande candidato a realmente ter um embate com a morte é o Hidan. O Hidan é um membro da Akatsuki e, bom, ele é literalmente imortal, sabe? Ele realmente já perdeu a cabeça e, bom, vocês sabem, né? O Hidan, ele é imortal. E, bom, ele é sádico, ele é perigoso e, de certa forma, ele ri sim na cara da morte. Ele não tem problema nenhum com isso. Ele ri na cara de todo mundo, na verdade. Inclusive, eu não duvido nada que o próprio Hidan, se visse o lobo moscando, iria atrás dele. Mas, bom, o lobo com certeza conheceria o histórico do Hidan, porque o lobo está de olho nisso. O Hidan, ele tem uma habilidade que é o seguinte: ele consegue cortando o sangue da pessoa e lambendo esse sangue, ele faz um círculo com seu próprio sangue, que ele mesmo tira de si mesmo, afinal ele é mortal, e quando dentro desse círculo, qualquer dano que o Hidan sofra, a outra pessoa sofre também. Porém, o Hidan é imortal, ou seja, a vantagem pra ele, né? Ele pode, por exemplo, cortar a própria língua, ou sei lá, ele é imortal, ele não se importa. De todo modo, o Hidan, apesar de ser um grande guerreiro, atacar de modo rápido com uma foice gigantesca, né? Ele, por mais que tenha essa habilidade toda, ele também é bem fácil de ser lidado. Eu acredito que o Lobo não teria dificuldades em ganhar do Hidan, não, tá? Porque, ou melhor, poderia até ter, mas a vantagem com certeza seria do Lobo, pois o Hidan já perdeu a cabeça contra o Asuma, mesmo com o Asuma não conhecendo suas habilidades. Então, acho que seria F pro Hidan, né? Agora, o próximo candidato, ele realmente é, assim, a raposa avarenta dos 7 pecados capitais, Ban, o Imortal. O Ban com certeza seria um grande desafio pro Lobo, porque o Ban, ele de fato é uma grande lenda. O Ban, ele vive a vida como uma lenda e sim, ele ri na cara da morte. Porque é um pré-requisito, né? A pessoa dessa lista precisa rir na cara da morte em algum grau. O Ban, ele é completamente imortal, até mais imortal do que o Hidan, que precisa cumprir condições melhores. Acho que tem toda a parada do jachinismo. O Ban não, ele conseguiu tomar de uma fonte que tornou ele imortal. E bom, muita gente pode falar que o Ban ele tem sua redenção por amar a Elaine ou algo do tipo. Mas a gente não precisa considerar isso não, porque o Ban, como eu disse, mesmo após conhecer a Elaine, ele ainda ri na cara da morte, então acho que isso não vai salvar ele não, tá? Eu acho que o lobo não teria problema nenhum em ir atrás dele pra dar uma liçãozinha nele, sabe? E como eu disse, o Ban, a raposa imortal, ele age como uma lenda o tempo todo, ao lado dos 7 pecados capitais. Mas ele, em questão, apesar de ser um cara bem carismático e ter uma relação boa com seus amigos, ele é assim alguém que ri da morte. Porém, é alguém também muito habilidoso. É um cara muito proeficiente com armas, por exemplo. Ele conseguiu arrancar o coração de um demônio, antes mesmo de ser um dos 7 pecados capitais. Com sua arma, ele arrancou o coração de um demônio, mas foi pego desprevenido quando descobriu que esse demônio tinha 2 corações, porque demônios e Nanatsu no Taizai têm 2 corações.
De todo modo, o lobo também é muito hábil com armas e é muito perigoso, o que daria uma grande batalha. O Ban não seria imortal. Precisamos considerar que o lobo ele tira a imortalidade dos imortais, tá bom? Ou seja, desvantagem pro Ban. Então, de todo modo, mesmo que o Ban seja imortal, ele não poderia usar esse recurso contra o lobo, pois o lobo viria a ceifar sua vida, justamente porque teria a capacidade de deixá-lo não imortal, ou seja, mortal. Porque se não formos considerar isso, o lobo vai estar lá e não perder tempo, entendeu? Eu sei que o lobo foi atrás do gato somente na última vida, mas é por isso que eu disse que precisamos adaptar. Porque não adianta o lobo vir, destruir o Ban, furar o Ban, sendo que o Ban é imortal, vocês concordam? Bom, de todo modo, o Ban ele poderia roubar a força do lobo também, além da sua proeficiência com armas. Então seria uma batalha muito difícil pro lobo, mas o Ban também, eu não sei, às vezes o Ban até prefere morrer pra se encontrar com a Elaine, né? De todo modo, eu daria essa vitória pro Ban, por mais que o lobo seja muito perigoso. Agora, o próximo é o Daemon. O Daemon, de The Vampire Diaries, é um vampiro. Bom, não tem muito o que falar do Daemon, porque é bem fácil resumir, tá? Ele basicamente mata pessoas, se acha imortal e se considera uma lendazinha. E o Daemon, no caso, é uma lendazinha mesmo. Agora, ele não também será salvo por causa do recurso Helena, pois vamos considerar o Daemon antes da Helena. O Daemon babaca, que mata porque se acha melhor só por ser vampiro imortal. O lobo com certeza iria ceifar o Daemon, com certeza iria atrás da cabeça do Daemon, e é aí que a gente teria esse embate. O vampiro, ele é sim perigoso, tá? Eu não tô aqui subestimando o Daemon. O Daemon, ele é muito perigoso. Ele é um cara que, pô, tem uma super velocidade, uma super força, uma grande resistência, ainda que tem um grande ponto fraco, né? O Daemon pode se achar o que ele quiser, ele pode sim pegar o lobo de surpresa de vários modos. Até porque o Daemon, como é um vampiro de The Vampire Diaries, ele pode facilmente arrancar um coração, quebrar um pescoço. Ele é sim um belo capetinha, né? Nesse sentido. Ele é um grande adversário. Porém, ele não tem as grandes proeficiências, né? Tipo o Ban ou algo do tipo. Ele não é tão perspicaz, ele é muito confiante, ele provavelmente riria na cara da morte quando o lobo se apresentasse pra ele. Faria alguma piadinha e tal, e eu acho que essa seria a perdição do Daemon no fim das contas, porque as chances que ele teria pra ganhar do lobo seriam desperdiçadas por ele mesmo. O Daemon, ele sabe ser sarcástico, mas isso não ajudaria contra a morte, certo? Eu acho que ele morreria até porque o vampiro só precisa ser furado, né? Vamos dizer assim. E o lobo, bom, olha só a arma dele. De todo modo, com a ajuda do seu irmão Stefan, isso poderia mudar alguma coisa, mas o Stefan não tá nessa lista, né? Os dois lutariam juntos, mas se lutassem, bom, aí a história seria diferente, mas o Stefan não tá nessa lista. Agora, Kenpachi Zaraki, né? Tá, chegou adiantado aí. Ele seria o melhor oponente pra morte. Eu acho que seria a luta mais empolgante de ver. Porque o Kenpachi Zaraki, ele com certeza chamaria a morte pro combate. Na verdade, eu acho que o Kenpachi Zaraki procuraria a morte, pra ser bem sincero. O Kenpachi, ele exaura monstruosidade, exaura a vontade de matar, exaura a vontade de lutar e o anseio por um oponente que realmente dê a ele dor e agonia. O Kenpachi, ele é um verdadeiro monstro e jamais se abalaria com a morte. Jamais. Então, de todo modo, eu acho que o lobo se interessaria muito em também arrancar e ceifar a vida do Kenpachi. Pra dar uma lição nesse homem que com certeza se acha uma lendazinha. E lembrando de novo, o lobo, ele também é um monstro, tá, galera? Ele é um monstro, ele tem essas duas foices super perigosas e tal. Mas, gente, o Kenpachi enfrentou esse cara, o Noitra. O Noitra, isso aí na mão do Noitra é foice, tá? E o Noitra usava isso aí com uma grande habilidade. Com certeza é bem fácil até dizer que o Noitra, nesse estado da Resurrection dele, Santa Teresa, ele conseguiria solar o lobo, tá? Então assim, o Kenpachi Zaraki já enfrentou esse homem, já levou várias facadas, sabe? Tipo, às vezes espontaneamente, assim, de graça. Ele já pediu pro Ichigo começar acertando um golpe nele. Sabe? O Kenpachi, cara. Não, o Kenpachi já ficou nesse estado aqui, que vocês estão vendo. E ele continuou lutando. E detalhe, ele venceu essa luta, tá? Então, assim, o Kenpachi, ele é um monstro. O lobo, ele teria muitos problemas com o Kenpachi ao perceber que o Kenpachi não vai fugir da morte. Diferente de possivelmente qualquer outro candidato dessa lista, ele não tem medo da morte. O Hidan não tem porque é imortal, o Ban não tem porque é imortal. A partir do momento que a morte se apresenta como algo que quebra a barreira do imortal deles,
um medo se veria, entendeu? Se veria uma preocupação. O Kenpachi não. O lobo não teria essa afeição tão perigosa pro Kenpachi, pois o Kenpachi Zaraki, ele busca isso. Ele é tão perigoso quanto a própria morte. Afinal de contas, ele é um deus da morte. Isso que nem estamos falando do Kenpachi com a sua Shikai ou sua Bankai. E galera, eu tô considerando assim, o lobo ele é um excelente matador, ele é a própria morte, né, dentro do universo de Gato de Botas, e ele enfrentou o Gato de Botas, que de novo, era uma lenda. Ele era um gatinho que enfrentava um gigante, ele era um gatinho que como é um desenho da Disney, então logicamente não ia ter sangue igual tem em Bleach, por exemplo. Mas você acha mesmo que levando pro universo de Bleach, por exemplo, o Gato de Botas iria enfrentar soldados e iria abaixar as calças deles, cortando as pernas, sabe? Tipo, você entende? Então o lobo ganhou de um gato que é assim monstruoso, uma lenda. E mesmo assim, ele facilmente conseguiu imobilizar e dominar a luta contra o gato, brincando. Tal como o Ichigo fez quando se apresentou pro Ichigo. Foi bem parecido, na verdade, até porque o Ichigo tem cabelo laranjinha, que é a cor do pelo do gato, né? De todo modo, eu acho que o Kenpachi é um monstro que surpreenderia o lobo mais do que qualquer outro, e quando usasse o golpe com as duas mãos, aí realmente seria checkmate pra la muerte. Opa, tô aqui no final do vídeo pra pedir encarecidamente que você deixe o like se você não tem medo da morte e se inscreva no canal também. E é isso. No mais, eu vim comentar uma curiosidade também. Tanto o lobo quanto o Kenpachi Zaraki fazem barulhos para que suas vítimas possam ouvi-los antes deles chegarem. Kenpachi com os sinos e o lobo com assobio. Então é isso, até o próximo vídeo e a gente se vê num universo paralelo.